prova de História da UES, o vestibular 2017.1, nós observamos uma prova bem elaborada, onde as questões tiveram uma natural tendência para a história social. Seria interessante nós pontuarmos aqui alguns temas que foram apresentados na composição dessa prova. Poderia dizer, por exemplo, no que concerne à antiguidade clássica, houve uma ênfase à história romana, mas a abordagem envolveu a questão social. Envolveu essa máxima da concentração fundiária por parte da elite romana, o patriciado, nessa conjuntura de transição da república para o império. Portanto, o que comprova uma natural tendência da Universidade Estadual do Ceará no que concerne ao Departamento de Ciências Humanas e, mais precisamente, os historiadores que elaboram o vestibular, eles traduzirem e tematizarem a história social no seu eixo economicista, político e cultural. Uma outra abordagem que também se fez presente nessa prova, diga-se de passagem, mais uma vez bem elaborada, concerne a perspectiva do autoritarismo. Então, trabalhou-se os regimes totalitários, houve uma ênfase no que representa para o aluno esse contraponto entre democracia e autocracia, inclusive no processo de formação desses estados nazifascistas ou fascistas, a participação do proletariado e da classe média. E somando-se a isso, ainda dentro desse eixo de Estado autocrático ou autoritário, uma menção ao golpe de 64 no Brasil. Então, duas questões de história contemporânea, uma versando na construção do nazifascismo e uma outra questão tratando da implementação do golpe de 64, portanto, o início do regime civil-militar. Uma outra temática, inclusive que se repete nessa prova, duas questões tratando da formação do Brasil colonial. Uma questão especificamente adotando o eixo temático dos povos nativos, no que envolve a origem, trabalho, organização social, modelo de exploração, e uma outra questão envolvendo a formação da elite brasileira e a forma como esta elite ela fazia o uso da exploração do trabalho social, obviamente da negritude africana que aqui compôs o povo brasileiro. E aí, para nós encerrarmos essa explanação, eu poderia fazer mais duas citações ainda dentro da história social. Uma sobre a Revolução Industrial, enfatizando a divisão capital e trabalho, somando-se a isso a forma como o capital explorava a massa operária, e um outro momento que também merece alusão, o papel da Igreja na Idade Média como fomentadora do desenvolvimento cultural, a formação, por exemplo, das universidades. Então, para o aluno, não foi uma prova extremamente fácil, foi uma prova mediana, mas eu também não posso aqui explicitar ter sido uma prova difícil. Há uma questão que nós trabalhamos de maneira enfática, inclusive, a Confederação do Equador, que faz inclusive menção à história do Ceará, uma questão extremamente simples que eu acredito que todos aqueles que nos acompanharam nas aulas de revisão conseguiram alcançar o seu melhor. No mais, é isso mesmo, acredito que vocês conseguiram um bom desempenho e até o próximo comentário.